queria puxar aqui a presidente Fernanda, aproveitando esse mesmo gancho dos gargalos, porque algo bem comum, a gente tem alguns secretários de municípios, de capitais aqui nessa plateia, e sempre tem essa coisa, assim, olha, o FNDE é burocrático, dá trabalho, é complicado, né? Porque é isso que o Romeu trouxe. São pessoas que estão ali operando no dia a dia. A gente não quer que a inteligência artificial substitua essa parte humana. E é realmente, né? É um cipoal legislativo de formulários, de coisas para serem preenchidas, e aquilo que você tem que prestar atenção. Então, só estou adiantando aqui um gargalo, porque é algo que é muito recorrente a gente escutar nas redes. Então, para além desse, né, do excesso, né, de trabalho que acaba indo para as secretarias, mas também dessa parte legislativa que é difícil de entender, né, essa burocracia que acaba sendo um gargalo. Se você enxerga outros gargalos, né, então também levantar um pouco assim, o que a gente ainda precisa melhorar, mas gastar bastante tempo na tua resposta em relação assim, tá bom, mas então como que a gente melhora? O que vocês têm pensado na FNDE em termos de melhorar esses processos, melhorar para que a gente coloque menos energia nessa parte mais burocrática e mais energia no resultado, naquilo que a gente precisa garantir no nosso sistema educacional. Pensando nos gargalos, Priscila, assim, eu vim meditando, eu acho que tem um primeiro gargalo que o Caputo falou muito bem, foi presidente da FNDE também, e conhece o FNDE, mas eu acho que tem uma coisa ainda no federal que eu acho que está mal colocada. Por exemplo, quando você pega a carreira de gestores no governo federal, que é uma carreira elitizada, não se reconhece na educação essa figura de gestores. Eu não compreendo isso. Talvez porque venha da teoria weberiana, que, sei lá, as melhores carreiras é o pessoal da saúde, ou da segurança, ou dos fiscos, é o pessoal do jurídico e tal. Mas eu acho isso um pecado capital, uma falta de reconhecimento das carreiras, não só do FNDE, do MEC. Então, o MEC ainda tem uma situação pior que a do FNDE e da CAPES. E isso daí é muito frágil. E, assim, é histórico que não se reconhecem essas carreiras. Então, assim, qual é a dificuldade de se reconhecer o nível de gestão do FNDE, do MEC, etc., como um nível standard, um nível top dentro da gestão pública federal? Isso, para mim, é capital. E aí, quando você fala dos gargalos, as assimetrias são extraordinárias, né, Flávia? Então, assim, muito do processo, eu sou da área jurídica. Quando você analisa as normas relacionadas digamos, ao direito educacional, gente, não sei se é porque eu venho do fisco, que a gente tem um tremião de normas, né? Então, o tributário no Brasil é campeão do mundo. Então, eu achei tão singelo, é tão simples o direito educacional, assim, mas, ao mesmo tempo, você vê na ponta, né, assim, entes que você faz uma portaria, ele não sabe para onde vai aquela portaria, ele não sabe de que se trata. No FNDE, que trata de todos os programas, tem um passado histórico, nós assumimos o FNDE com 220 mil prestações de contas paradas nos escaninhos. Então, tem gente, a Isolda fala, Isolda foi, primeira vez que ela foi secretária de uma prestação de contas ainda depois de julgar. Então, assim, é um absurdo. Então, a gente veio num processo de desburocratização extraordinário. Primeiro, assim, gente, isso é básico no direito. O direito não socorre os que dormem. 220 mil prestações de contas, uma prestação de contas tem 20 anos, isso já prescreveu. Então, a gente buscou o tribunal. Mas você veja que tudo isso precisou de um passo muito vigoroso para você dar uma marretada logo em 150 mil processos, porque isso não agrega valor na educação brasileira. Porque, ao invés da gente estar hoje monitorando e observando a prestação de contas do dinheiro que eu mandei ano passado, eu estou olhando de 20 anos atrás que o gestor já morreu. E aquela olhada lá de 20 anos não vai agregar valor no programa hoje. Você entende, Priscila? Então, assim, as assimetrias são muito grandes. Eu me preocupo muito, acho extraordinário. Do ponto de vista jurídico, é uma coisa que eu vou precisar sair do FNDE para a gente escrever um pós-doutorado, pensando assim, eu acho que o nosso sistema educacional é inconstitucional na forma como ele, em muitos programas, faz a distribuição de recursos. Por quê?
Porque é o movimento da justiça. Primeiro, você tem um movimento do Brasil, que eu acho que muito caracterizado ali com o primeiro governo do presidente Lula. O Brasil é de todos. Ok, todos. Daqui a pouco você vê um outro movimento, que é a justiça formal. Todos somos iguais. Só que você tem um qualificador na justiça. Ok, todos são iguais, mas uns são mais diferentes, que é o princípio da equidade na veia. Quando você olha grande parte dos programas nacionais do FNDE, ainda é na lógica do primeiro movimento, da justiça formal. Valores per capita igualzinho para o Brasil. E aí, assim, isso não respeita a Constituição Federal, isso é inconstitucional. Porque a Constituição Federal fala de um movimento de igualdade material e que você precisa reconhecer isso nas destinações de recursos, porque senão fica só no juridiquês e serve para quê? Isso não agrega valor. E aí, qual foi o movimento do FNDE? Nós tivemos uma ideia em 2023, passamos a implementar em 2024, que, para mim, é o projeto que mais enche meu coração. A Alessandra Gotti está aqui com a gente, foi parceira nossa também, que é o FNDE Chegando Junto. O que é que a gente passou a ver? Não adianta a gente querer dizer que vai atender o Brasil como um todo, todos os anos, e a gente vai tratar da mesma forma. Isso não é realizar justiça nem realizar um bom trabalho. A gente elegeu 2 regiões, a gente elege 2 regiões por ano. Em 2024 foi a região do Marajó, no Pará, e foi o estado do Amapá, que tem o pior IDEB do Brasil. Tinha época, eu não sei se ele continua com o pior IDEB dessa última classificação. E aí nós íamos, não ficar olhando de lá, não. É ir presencialmente todos os anos uma equipe robusta. 2 movimentos. Primeiro, eu acho que o staff federal, essa coisa de ficar em Brasília e achar que o Brasil se resume a Brasília, isso é horroroso, né? Porque não traz sensibilidade. Então, você pega o nosso colega do FNDE e diz, amigo, você está aqui para servir ao município de Bagre, Portel, Limoeiro e etc. e tal. Então, a pessoa compreende a realidade. Quando ele vai fazer a portaria, editar, escrever o texto de uma portaria ou fazer um parecer técnico, ele diz, meu Deus, será que a pessoa vai entender o que eu estou dizendo? Porque ele vê dificuldades grotescas. E no estado do Amapá, esse ano a gente está no Maranhão e em Roraima. Roraima, questão indígena, muito forte, é desonroso, né, o que a gente viu aí com os Yanomamis, e também no Maranhão. E aí um dado, só para eu finalizar a minha fala. No Marajó, a gente, em 18 municípios do Marajó, 133 obras inacabadas e paralisadas. E aí o Brasil vai olhar e vai dizer, não, esse pessoal não tem condição de executar recurso e não sabe. Priscila, nós conseguimos mais de 100 obras aprovadas. Nós já temos municípios no Marajó que zeraram obras inacabadas e paralisadas, quando o Brasil como um todo dizia que isso era impossível. Então, assim, as pessoas bem orientadas, com um tratamento diferenciado para quem mais precisa, elas respondem e respondem bem. Então, para a gente é um case. O que é que a gente quer fazer isso? Ver de que forma a gente consegue escalar mais. Mas a gente precisa ter um olhar diferenciado, sim, e botar dinheiro, né, e realmente sustentar a política pública de uma forma diferenciada, porque a assimetria no Brasil é gritante. Muito bom. A gente tem essa frase, né, que ficou ecoando na nossa cabeça por um tempo, que é o menos Brasília, mais Brasil. Agora é fazer, né? É de fato fazer, não ficar só no slogan, né, mas fazer acontecer. Não, eu sei que não é. Não, eu sei que não é. Pois é que é fácil falar e difícil fazer. É melhor fazer, né? Melhor que vocês estão fazendo que fazer.